E o que a gente vai considerar como essas forças da natureza? São ciclones, vulcões em erupção, tsunamis, tornados, né? Que são movimentações que normalmente não têm ação humana, né? Com exceções de alguns casos, como é o caso, por exemplo, das enchentes, tá? Que tem uma interação humana maior aí. Bom, enchentes e inundações, né? São tipos de alterações que podem ter a ver com ações humanas ou não, né? Um tsunami pode levar a uma enchente, né? Visto uma inundação. Ele joga água para frente, para adentra, né, o litoral e com isso inunda uma cidade, tá? Então as enchentes e inundações, elas são situações comuns, principalmente em cidades muito grandes, como é o caso de São Paulo, que a gente tem um problema aí relacionado à impermeabilização do solo, e se esse solo é impermeável, a água não entra, e se a água não entra, ela vai começar a subir, né, se chove muito, etc. Por outro lado, a gente tem um outro exemplo que são as erupções vulcânicas, que são desconhecidas aqui no Brasil, né? A gente não tem vulcões ativos no Brasil, mas que é um outro problema relacionado às forças da natureza, né? Então é um problema que a gente não tem muito contato, mas não deixa de ser um problema. O que a gente tem de comum entre elas, tá? Dessas duas alterações. O processo de modificação do espaço. O ser humano adentrando o espaço, ou modificando o espaço, sem que ele considere que a natureza ainda está ali, né? Então, a gente chegando muito próximo, ocupando regiões muito próximas das regiões vulcânicas, ou impermeabilizando o solo quando chove, a água não tem para onde ir, tá? Então, são esses fatores que acabam levando também a esses problemas. Um dos padrões que se repete, então, é a extinção de várias espécies ao mesmo tempo, que é o que a gente relaciona, então, às grandes extinções. Isso, gente, hoje em dia, né, a extinção ela tá muito relacionada, muitas vezes, com a ação humana, mas a gente já teve diversas extinções que aconteceram por N fatores totalmente alheios em épocas que a gente nem existia, tá? Aparentemente, desde que a Terra surgiu, várias extinções vêm acontecendo, que a gente tem mais exemplo, né? Que é o caso dos dinossauros, né? Causas para essas extinções. Movimentações de placas tectônicas que acabam gerando terremotos, maremotos, tsunamis, mudanças bruscas de temperatura, ou seja, a mudança de temperatura ela não é de agora, tá? Ela já vem acontecendo há muito tempo. Já teve mudanças mais para frio, né? As eras as glaciais aí, e já tivemos alterações também né, mais acentuadas para o calor aí. E fatores externos, como o caso de meteoros, meteoritos, poderiam levar a essas grandes extinções. E aí, o nosso planeta ele passou por 5 grandes extinções em massa, ou seja, de grande quantidade de animais. No final do período pré-cambriano, que é as divisões lá das eras geológicas, no final do período Ordoviciano, do período Devoniano, do Permiano ou o Cetáceo, tá? E aí, assim, ó, a gente tem essas classificações, tá? No final do período Ordoviciano, né, que é esse problema que aconteceu há 440 milhões de anos atrás, uma das possíveis causas, tá, é a atividade vulcânica, a glaciação e a queda no nível do mar. Nesse momento, foi extinto mais ou menos de 60% a 70% das espécies, tá? Lá no período Devoniano Superior, que, né, aconteceu há 360 milhões de anos atrás, a gente teve mudanças climáticas internas, falta de oxigênio nos oceanos, né? E pode ter sido a causa desse impacto também por asteroides. Então, a gente tem 70% das espécies sumiram nessa época. O Permiano Triássico, 252 milhões de anos atrás, possíveis causas, impacto de asteroide, efeito estufa acelerado pela liberação do metano do fundo do mar e a falta de oxigênio nos oceanos. Ou seja, a gente já tinha um problema de agravamento do efeito estufa nessa época, né? Que nem o ser humano tinha nisso. 200 milhões de anos, período Triássico-Jurássico, né? 70 a 75% das espécies foram embora, morreram, né? Causa desconhecida, fala assim, mudança climática gradual, impacto de asteroide, aquecimento e resfriamento global, intensa atividade vulcânica. A gente teve uma outra, né, extinção, por volta de 75% das espécies, 66 milhões de anos atrás, e a causa impacto de asteroide. E atualmente em andamento, no período quaternário, infelizmente, a causa somos nós, né? E de 50% das espécies ameaçadas de extinção até 2070. Essa imagem, ela é legal, mas ela
ficou bem ruim, né? Mas dá pra entender, né, que agora, atualmente, a maior causa de extinção que a gente pode ter aí somos nós mesmos, tá bom? Bom, antes da gente continuar, responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.